Segundo uma mulher chamada Elizabeth, seu pai ficou acamado por 14 anos após lutar contra o câncer durante a maior parte de sua vida. Quando finalmente recebeu a incrível notícia de que seu câncer havia entrado em remissão, ele ficou completamente eufórico, tanto que decidiu comemorar saindo para dar um passeio de motocicleta. Tragicamente, esse passeio terminou em um acidente fatal. Nos dias seguintes ao seu falecimento, Elizabeth começou a notar acontecimentos estranhos em sua casa. A maioria deles se concentrava em um cômodo em particular. Uma noite, dormindo no sofá, ela acordou assustada com passos pesados vindos daquele cômodo. Ao abrir os olhos, ela viu uma sombra escura se movendo em sua direção. Mas ao piscar, a figura desapareceu e a casa ficou em completo silêncio. Algum tempo depois, a câmera da porta da frente detectou o movimento e registrou algo muito bizarro. Momentos depois que a gravação começa, uma anomalia parecida com uma névoa branca aparece na janela. Parecia espiar pela borda antes de descer e desaparecer completamente. Curiosamente, essa janela dá diretamente para o mesmo cômodo onde toda a atividade tem acontecido. Elizabeth não tem certeza no que acreditar, mas seja lá o que estiver acontecendo em sua casa, deixou ela com muito mais perguntas do que respostas. Esta é uma das situações mais inquietantes que uma família jovem diz ter enfrentado. Durante semanas, estranhos distúrbios têm ocorrido somente à noite. No começo, eram brinquedos ligando sozinhos ou passos no corredor enquanto todos dormiam. Até mesmo sussurros captados pelo monitor do bebê, que claramente não eram dos pais. Mas recentemente, algo mudou. O que está acontecendo agora parece estar centrado em sua filha. Todas as noites, logo depois de colocá-la na cama, ela faz algo que deixa seus pais arrepiados. Observe com atenção. Pelo monitor, ouve-se a menina que deveria estar dormindo, rindo de repente. O som é agudo, estranho e perturbador, mas ainda mais perturbadora é a maneira como ela olha fixamente, com os olhos refletindo a luz infravermelha, como se estivesse focada em algo que ninguém mais consegue ver. Muitos espectadores dizem que isso não se parece em nada com o comportamento normal durante o sono. Alguns pais sugerem que podem ser terrores noturnos extremos, mas outros acreditam que vai muito além disso. Agora a família está dividida. Eles chamam um padre, trazem uma equipe paranormal ou abandonam a casa completamente. Porque com a rapidez com que esses episódios estão escalando, uma coisa parece certa: não fazer nada já não é mais uma opção. A TikToker. Ashley tem uma conta dedicada a resenhas de brinquedos e achados divertidos. E se você olhar o perfil dela, não vai encontrar muito mais, exceto por um vídeo que parece completamente fora de lugar. Numa noite, a câmera externa da casa dela foi ativada por um movimento, e o que registrou a deixou inquieta. Após 2 homens passarem, algo incomum surgiu atrás deles. Uma pequena figura transparente surgiu perto dos carros estacionados e se moveu para a direita, tênue, nebulosa e quase invisível na câmera. Ashley não faz ideia do que pensar sobre essas imagens. Não era para ter criança na rua àquela hora, então o que a câmera registrou? Um visitante fantasmagórico ou algo com uma explicação muito mais simples? A mãe compartilhou um vídeo preocupada, dizendo que algo estranho vinha acontecendo há semanas. Tarde da noite, eles ouviam barulhos no quarto do bebê. Sempre que ela olhava, não havia ninguém, mas os objetos nunca estavam onde deixou. Numa noite, a chupeta caiu no chão. Em outra, os brinquedos mudaram de lugar. Para provar que não estava imaginando,
ela instalou um monitor com detecção de movimento e certa noite recebeu um alerta. As imagens mostram uma figura entrando no enquadramento. Ela se inclina em direção ao berço e parece pegar algo antes de desaparecer tão rápido quanto chegou. Ao compartilhar o vídeo, as opiniões se dividiram. Alguns acreditam que pode ter sido um invasor, embora ninguém explique como ele desapareceu sem deixar rastros. Outros estão convencidos de que é algo paranormal, possivelmente uma presença ligada à família. Seja qual for a explicação, ver uma figura se aproximando de um bebê dormindo, sem dúvida, é o pior pesadelo de qualquer pai. Uma mulher chamada Alexandra nunca tinha postado no TikTok, até que sua câmera de segurança captou algo tão estranho que ela se sentiu obrigada a compartilhar na internet. Certa noite, ela e seu namorado estavam brincando na piscina, se divertindo, quando de repente aconteceu algo que a deixou completamente desconcertada. Enquanto seu namorado caminhava até a borda da piscina, ele estendeu o braço para pegar algo e foi aí que as coisas tomaram um rumo muito estranho. O braço dele de repente pareceu anormalmente longo, indo além do fisicamente possível. Parecia que o braço dele se estendia do ombro até a boia inflável, algo que definitivamente ele não deveria conseguir alcançar de onde estava. O que está acontecendo aqui? Foi uma falha da câmera? Algo paranormal? Ou Alexandra está se revelando, sem saber, como um dos X-Men? TJ desenvolveu uma profunda fascinação por bonecas assombradas, construindo lentamente uma conexão completa ao longo do último ano. Cada uma, segundo ele, tem sua energia, história e presença. Às vezes, ele registra como é viver perto delas. A maioria o segue por curiosidade, mas sua última atualização deixou os espectadores inquietos. Observe atentamente. O que está acontecendo lá embaixo? Outros colecionadores logo notaram. Perguntei quanto tempo demorou para suas bonecas se tornarem ativas. Muitos disseram que as próprias bonecas ficam imóveis por meses ou até anos. E, segundo eles, as silenciosas são frequentemente as mais preocupantes, porque acredita-se que os espíritos que permanecem em silêncio por longos períodos estão observando, se ajustando e esperando o momento certo. TJ respondeu com algo que causou grande desconforto. Ele contou que levou mais de um ano para chegar a esse nível de atividade, e só intensificou depois que as bonecas pareceram confortáveis com ele. Por enquanto, TJ insiste que não tem medo, mas os espectadores não conseguem deixar de se perguntar se isso é porque ele realmente se sente seguro ou porque, seja lá o que for, que ele esteja preso a essas bonecas já se enraizou muito mais profundamente do que ele imagina. Em 2022, uma garota chamada Caitlin estava sentada no carro com uma amiga numa noite, quando as duas notaram algo estranho. Do outro lado da rua, um homem estava deitado no canteiro central, fazendo abdominais, achando aquilo divertidíssimo. Caitlin começou a gravar, mas o que aconteceu depois deixou as duas coçando a cabeça completamente desconcertadas. Onde está? Onde está? Ah, não, ele foi embora, é porque ele disse isso. Ele se foi. Espera, pra onde ele pode ter ido? Isso é estranho. O homem estava à vista de todos, se exercitando no canteiro central, mas assim que as garotas desviaram o olhar por uma fração de segundo, ele desapareceu. O homem sumiu sem deixar rastros. Elas sentaram ali, confusas, olhando ao redor, sem entender para onde o homem foi. Graças ao vídeo, elas sabem com certeza que definitivamente havia alguém ali.
Mas como é possível que ele desapareça literalmente em um segundo? Por favor, me diga sua teoria nos comentários. Hoje em dia, as câmeras estão em todos os lugares, em prédios, nas ruas e instaladas na frente de quase todas as casas. Com tantas lentes observando, não é surpresa que algumas capturem coisas que nunca deveríamos ver. Uma mulher chamada Nina não foge à regra. Ela possui uma câmera em casa voltada para a entrada e a rua. Numa noite, registrou algo muito perturbador. Quando o bairro estava calmo, uma figura fantasmagórica surgiu em frente à sua casa. A forma pálida e macabra caminhava casualmente pela calçada, passando em frente à sua casa como se nada a incomodasse. O que deixa esse vídeo ainda mais estranho é que todo o resto está nítido. Carros, arbustos e até as casas no fim da rua. Porém, somente essa figura misteriosa a poucos metros aparece borrada e distorcida. Nina nunca viu algo assim em uma câmera antes e realmente espera não ver de novo. Para a maioria das pessoas, colecionar bonecas parece algo inofensivo, nostálgico e até reconfortante. Mas alguns colecionadores buscam ativamente bonecas com histórias, peças que foram profundamente amadas, de repente abandonadas ou até mesmo ligadas a traumas. Neste vídeo, uma mulher que documenta sua coleção inquietante conta o que ocorreu após adquirir uma boneca chamada Janet. Localizada no Reino Unido, a boneca já era cercada de rumores perturbadores antes de ir para sua casa. Donos anteriores relataram ruídos estranhos, objetos movendo-se e a sensação de serem observados, principalmente à noite. Apesar dos avisos, ela se sentiu atraída pela boneca e acabou adicionando-a à sua coleção. Quase imediatamente, as coisas começaram a mudar. Objetos se moviam sem nenhuma explicação. Portas se abriam rangendo sozinhas. E nada disso parecia aleatório. Parecia deliberado, como se algo estivesse testando seus limites. Janet está conosco há alguns dias. Bob a trouxe. Ultimamente, algumas coisas mudaram de lugar neste quarto. Janet, foi você quem fez isso? Meu Deus, obrigada. Para ela, isso já bastava. Janet não se via como só mais um objeto no quarto, mas sim consciente, ativa, intrusiva. A pergunta permanece: a boneca só carregava a energia do passado ou trazê-la para casa atraiu algo que não deveria segui-lo? De qualquer forma, a atividade em torno dessa boneca deixou os espectadores profundamente perturbados. Na conta do TikTok de Black Hills Paranormal, foi compartilhado um vídeo que deixou os espectadores profundamente inquietos. Segundo quem postou o vídeo, um amigo estava verificando as notificações recentes da sua câmera de segurança quando um alerta se destacou imediatamente. E depois de ver as imagens, eles ficaram completamente apavorados. Durante a noite, um reflexo estranho na geladeira acionou a gravação da câmera. Isso, por si só, já era algo inquietante, especialmente porque todos dentro da casa estavam profundamente dormindo. Pouco depois, uma figura branca fantasmagórica surgiu em cena. A forma era quase completamente transparente, deixando um rastro tênue, enquanto passava rapidamente em frente à câmera. Sua forma era inconfundivelmente humana. No entanto, não há dúvida de que definitivamente não era uma pessoa viva. Esta tem que ser uma das gravações mais claras de uma aparição que eu já vi. Se minha câmera tivesse gravado isso, eu só parabenizaria o fantasma pela casa nova, porque já teria saído tão rápido que nem apareceria na filmagem. Em um estaleiro de navios de guerra dos anos 1950, uma mulher morreu esmagada por uma máquina. Mais de 70 anos depois, um homem conhecido no TikTok como Zap2Snap trabalha agora em um armazém exatamente nesse local. Desde que começou a trabalhar lá, ele percebeu pontos frios repentinos durante o turno. Mas isso não é tudo, pois as portas tendem a se abrir e fechar sozinhas, assim como a pia do banheiro feminino liga sozinha espontaneamente. Em algumas ocasiões, ele até conseguiu registrar essa atividade em vídeo, reforçando ainda mais os rumores de um feitiço.
Estou prestes a largar isso. Que merda. Não, eu não vi isso. Oh, meu Deus. Deus, isso é selvagem. Aconteceu bem aqui. Isso é loucura. Viram isso na câmera? Rebobinem o vídeo. Isso é uma loucura. Eu preciso estar aqui um dia quando estiver escuro para poder ver. Uau, isso é sério. Desde portas que parecem se abrir sozinhas, até uma figura curiosa capturada se movendo pela câmera. Está ficando cada vez mais difícil descartar essas afirmações de fantasmas como simples boatos. O pai e a família acreditam que estão vivendo com um fantasma, ao qual até deram um nome: Ghost Malone, um apelido divertido para refletir o quão inofensivo eles acham que ele é. Segundo eles, a presença é tranquila e relaxada. Quase todas as noites, os brinquedos se movem sozinhos pela casa, e eles insistem que nunca tentou machucar ninguém. Mas muitos espectadores fazem a mesma pergunta: por quanto tempo algo permanece inofensivo? Veja como é uma noite típica na casa deles. São 3:30 da manhã. Eu juro que não estou brincando. Esse maldito carrinho de brinquedo... Ah, você só pode estar de brincadeira comigo. Não. Não, senhor, não, senhora. Não vou mentir. Não sei se devo acordar Elizabeth ou alguém chamado Justin Angley para chamar um exorcista, não sei. Não tenho medo, mas estaria mentindo se dissesse que não estou tremendo. Então vou deixar lá até amanhã para Elizabeth brincar com ele. E não é eletrônico, não tem nenhum motor. Eu me sinto tão estranho e deslocado neste momento. Não sei se ainda está lá. Para ser sincero, penso em deixar Elizabeth no apocalipse e ir para outro lugar à noite. Não sei o que fazer. Vamos ver como ela está. Você ainda está aí? Muito bem, então o Caribe está ficando bom. É tipo, quero dizer, não tenho medo, só estou um pouco assustado porque, tipo, é amigável. Após ver isso, muitos não acreditaram que a presença fosse tão inofensiva quanto a família pensa. Na verdade, adormeci e acordei assim. Elizabeth, bebê. Ei. Vale, não, sério. O que vamos fazer? Oh. Ok. Alguém disse sal. Espera. Não sei se você deve desenhar um círculo ou algo assim. É um semicírculo, mas acho que não preciso fazer mais nada. Alguma sugestão? Avisem-me. Você está aí? Bem, essa é uma das coisas que eu descobri. Logo, a atividade foi além dos brinquedos. Quando a casa estava em silêncio, tudo o que o pai precisava fazer era perguntar: "Você está aí?" E algo se movia em resposta. Nesse ponto, muitos disseram que já não podia ser coincidência. O que preocupava ainda mais as pessoas era a própria interação. Os investigadores paranormais frequentemente alertam que reconhecer uma presença lhe dá energia. A convida a se aproximar, a fortalece e até permite o apego. Então todos nós estamos sentados aqui aproveitando o nosso Taco Bell, certo? E Ghost Malone estava ali há pouco, sacudindo a porta. Ghost Malone, se você ainda está por aí, faça alguma coisa. Era um sinal. Ah, beleza. Então, ironicamente, a gente estava assistindo Caça-Fantasmas, né? Fantasma Malone, Fantasminha. Você está brincando?
Muito bem, eu estive fazendo algumas perguntas para Fantasma Malone. Certo, então uma vez se você estiver aí, 2 vezes, ou acho que nenhuma vez se você definitivamente não estiver aí. Ok? Você é amigável? Ok. Gosta dos caça-fantasmas? Não? Ok. Você gosta de filmes? Ok, só estou falando dos caça-fantasmas. Acho que isso é insultante. Você está aqui para causar algum mal? Tá bom. Cara, queria saber mais. A gente tentaria. Você é um espírito antigo? Tudo bem, mas não um espírito mau. Há mais de um de vocês? Ok. Apesar dos avisos, a família continuou vivendo normalmente, ainda convencida de que não era perigoso. Certa noite, além de checarem se ela estava lá, ainda tentaram falar com ela. Péssima ideia. Muitos creem que entidades sombrias não mostram sua natureza de imediato. Em vez disso, parecem calmos, amigáveis e até brincalhões. Uma paciência que lhes permite se fortalecer com o tempo. Esta noite aconteceram coisas estranhas, como o quadro da minha mãe ter se movido. Ghost Malone, você está aí? Não julgue o lixo, é lixo. Fantasmita. Ok, Maxi, o que foi isso? Então estamos sentados aqui. O apocalipse aqui, né? Recebemos várias ofertas de pessoas interessadas no paranormal para virem aqui. Estamos dispostos a aceitá-las. Mas há alguns perfis que são privados, além dos perfis grandes que vocês sugeriram. Ninguém entrou em contato comigo, mas não sei. Talvez eu aceite ofertas para que alguém fique aqui à noite e assim possam comprovar se é real ou não. Mas sim, vou reunir uma lista de perguntas que venho anotando nos comentários. Todas as perguntas que vocês têm para Ghost Malone. Depois faremos algo como em Stranger Things, usando luzes ou botões para cachorros, para testar se funciona. Para os espectadores, esse foi o momento em que tudo mudou. Uma presença forte o suficiente para mover objetos, responder de forma inteligente e assustar um animal, não é algo que se deva descartar rapidamente. Alguns acreditam que, na verdade, nunca foi algo ofensivo, apenas paciente. E até que a família compartilhe mais atualizações, tudo o que se pode fazer é esperar que a situação não tome um rumo mais sombrio. The Celestial Fish, no TikTok, é gerenciada por uma mulher que recentemente passou por uma situação inquietante enquanto estava sozinha em seu apartamento. Ela achou que viu algo se mover pelo canto do olho e, quando se virou para o banheiro, vislumbrou uma sombra se movendo. Incrédula, ela começou a gravar, completamente inconsciente do que estava prestes a acontecer. Mas havia como uma sombra ali, bem ali, onde estão aquelas outras sombras. E parecia uma pessoa, parecia um fantasma, bem ali. Meu Deus do céu. Enquanto ela se virava para olhar para o banheiro, a sombra apareceu de novo, surgindo lentamente, como se estivesse olhando diretamente para ela. A garota gritou quando a figura surgiu, parou por um breve momento e então deslizou rapidamente de volta atrás da porta. Sem ninguém mais em casa e nada atrás daquela porta além de algumas toalhas, não há uma explicação fácil para esse vídeo.
E se alguém estivesse usando aquele banheiro, não há dúvida de que isso teria dado um baita susto na pessoa. Os investigadores paranormais Elliot e Joe, do canal do YouTube Ghost Theory, focaram em uma casa abandonada que foi deixada à decadência. Segundo rumores, uma criança tirou a própria vida nessa velha casa, alimentando especulações de que uma energia sombria ainda permanece ali. Os caras exploraram a casa para se familiarizar com o local e, em seguida, começaram imediatamente a investigação, fazendo perguntas e esperando ansiosamente por uma resposta. Mas só quando Joe subiu as escadas foi que ele ouviu algo que o pegou de surpresa. É como se isso rangisse no topo da escada. Me dê isso. Podemos subir? Tudo bem se subirmos para conversar com você? Você disse algo? Não. Tudo bem, só ouvi sussurros. Beleza, acabei de ouvir literalmente sussurros atrás de mim. Juro que não. Beleza, acabei de ouvir sussurros atrás de mim, aqui em cima. Algo acabou de... Sinceramente, eu ia contar pra vocês, né? Mas não parecia que era você falando, só parecia... Alguém acabou de tentar falar com a gente. Parecia que você estava sussurrando no topo da escada. Um suave sussurro chamou a atenção de Joe, e embora seja incrivelmente fraco, quase parece que diz: "Me deixe subir as escadas." Depois, eles foram para um dos quartos próximos, e parece que algo não estava muito longe atrás deles. Por quê? Por quê? Ah, sim. A vibe aqui dentro é completamente diferente. Ah, beleza. Na verdade, achei que vi alguém entrando atrás de você. Isso me assustou, me fez pular. Mas aí você pensa: ah, quem será? Sim. Isso foi andando. O som nítido de passos foi captado vindo de algum lugar fora do quarto, quase como se alguém que eles não podiam ver estivesse vigiando. Eles saíram pela porta quando as coisas tomaram outro rumo, ainda mais estranho. Ah, isso parece horrível. Bem aqui. Que cheiro é esse? Sei que isso é horrível e nojento, parece até cheiro de arroto. Sim, isso vem dali. Cheira como se alguém tivesse acabado de comer algo muito forte. Ah, isso vem dali. Sim, isso é nojento. Tipo rançoso. Pra mim, é como mexer numa batata frita velha com sabor de churrasco. Sim, literalmente cheira como se alguém tivesse acabado de comer e depois arrotasse na sua cara. Ah, sim. O quão forte é isso? Por quê? Por quê? Vou acender a luz porque isso não é seguro. Santo Deus, nossa. No que estou pisando? Certo. Absolutamente impressionante. Com um cheiro fétido persistindo no ar, a dupla desceu as escadas para continuar tentando fazer contato. E para sua surpresa, foi exatamente isso que aconteceu. Tem alguém aqui tentando falar com a gente? Você pode usar sua voz? O que é isso? Só o trânsito? Porque só... Me pergunto por que isso... Isso é um carro. Pode-se ouvir claramente. No começo, achei que tinha ouvido algo lá em cima e pensei que era como um carro passando, andando por uma estrada de terra, e então desapareceu.
Certo, continuamos ouvindo o que pensamos, que é alguém falando com a gente. Soam como sussurros. Você me deu um arrepio na espinha inteira quando disse isso. Mas é... 100%. Você pode falar mais alto? Assim vamos ter certeza de que você está realmente dizendo isso. Isso foi bem quando eu estava prestes a falar. O quê? O quê? Não faz sentido. Tipo, vamos lá, você entende o que eu quero dizer? Estou tentando, racionalizar. Estou tentando encontrar uma explicação lógica para isso, porque as vozes são um sinal muito claro de atividade paranormal. Isso já aconteceu com a gente antes. Não acho. E quero dizer, quanto às vozes estando aqui, sabendo que não há ninguém. Sim. Na verdade, essa pessoa estava falando por cima de você. É uma voz feminina. Estamos falando com uma mulher, certo? Isso foi 100%. Sim. Isso foi, de fato, uma vocalização. Incrivelmente, uma voz feminina foi captada, falando exatamente ao mesmo tempo que Elliot. Essa voz é suave e está em segundo plano, mas claramente não pertence a nenhum deles. À medida que o tempo passava, os investigadores finalmente terminaram em um pequeno cômodo nos fundos, afirmando que sentiam como se algo os tivesse guiado até lá. E finalmente, eles estavam prontos para fazer a única pergunta que tinham em mente durante toda a noite. Sabemos que potencialmente alguém tirou a própria vida aqui. Lamentamos ter que mencionar isso e falar sobre esse assunto. Mas também há coisas neste quarto que poderiam fazer com que isso acontecesse novamente. Lamentamos ter mencionado isso. Sabemos que é um assunto muito delicado, mas estamos intrigados. Estamos investigando e queremos saber mais sobre isso. Isso é verdade? Isso aconteceu neste quarto? Tem algo a ver com o teto. Dois, três. Sim. Com um sussurro surdo respondendo à sua pergunta, Elliot e Joe finalmente obtiveram sua resposta, solidificando os rumores de que alguém tirou a própria vida nesta casa. Após essa voz, tudo se acalmou e não houve mais respostas. Mas com quem ou o que eles se comunicavam? E me diga, você acha que esta casa está realmente assombrada? Fora vídeos comuns da família, nada incomum havia na conta do TikTok de Silly Lady até recentemente. Foi então que ela postou um vídeo que explodiu na internet, atraindo mais de 8 milhões de visualizações. A mulher responsável pela conta contou que, durante uma visita à casa com a família, gravou parte do passeio com o celular. Mais tarde, ao rever as imagens, ela ouviu algo que lhe causou um arrepio. Sim, eu fico com medo. Babi, fica com a gente. Vou descer. Enquanto ela descreve os quartos e se volta para o banheiro, uma voz fantasmagórica suave é captada na gravação. Ao ouvir atentamente, reconheceu imediatamente o que era dito. Acontece que esse é exatamente o nome da sua sobrinha, que estava dentro da casa naquele exato momento. Arrepios cobriram seus braços ao perceber que essa voz não parecia com a de ninguém que estivesse com ela. Ela não sabe como explicar isso, nem entende por que um fantasma diria o nome da sobrinha. Você tem ideia? Obrigado por assistir até aqui. Só os corajosos conseguem. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para mais terror. Bons pesadelos.